BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. As stablecoins ocupam hoje um papel cada vez mais relevante no mercado monetário, ao funcionarem como instrumentos digitais de liquidez, lastreados em ativos estáveis como moedas fiduciárias, títulos públicos ou reservas bancárias. Diferentemente de criptomoedas voláteis, elas reduzem a incerteza de preço e viabilizam transferências quase instantâneas, transfronteiriças e com menor custo, aproximando-se das funções clássicas da moeda no sistema financeiro. No contexto do mercado monetário, stablecoins dialogam diretamente com instrumentos tradicionais de curto prazo, como títulos do tesouro e fundos de liquidez, a oferecerem alternativas para gestão de caixa, pagamento, liquidação de operações e preservação de valor no curto prazo. Esse movimento pressiona reguladores, bancos centrais e instituições financeiras a repensarem estruturas de governança, política monetária e estabilidade financeira, especialmente diante da convergência entre finanças tradicionais e infraestrutura digital. Este é o tema do nosso episódio de hoje, aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Fausto Teixeira, sócio da área de bancário e financeiro do Demarest. Ele é mestrando pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, pós-graduado em Direito dos Mercados Financeiros de Capitais pelo INSPER e bacharel em Direito pela PUC de São Paulo. Fausto, seja muito bem-vindo e obrigado por topar nosso convite, viu? Gabriel, eu que agradeço, é uma honra enorme poder participar aqui pela primeira vez no BD Law com você e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Fausto, obrigado por ter topado nosso convite. Cara, eu queria que você pudesse contar um pouquinho, para quem não te conhece, sua trajetória, como você foi parar no direito, era sonho desde criança, ou não sabia o que colocar na hora do vestibular e escolheu direito, como que foi isso aí? Conta um pouco pra gente, por favor. Claro, eu já estou formado há uns 15 anos, né? Escolhi o direito porque sempre me identifiquei com assuntos ligados à área de humanas e na época eu lembro que eu fiquei um pouco na dúvida se faria administração de empresas ou direito. Acabei optando pela segunda opção e acho que fiz uma ótima escolha, acabei me identificando bastante com o curso, enfim. Fiz uma faculdade bem bacana, assim, e continuei, né, assim, claro que a partir daí minha trajetória, ela acabou sendo bastante direcionada para o direito empresarial, né, que sempre foi o tema que mais me interessou, mais me atraiu. Então, desde que eu me formei, né, e até antes como estagiário, eu trabalhei nessa área, né, com contratos, enfim, societário e um pouco depois com bancário e financeiro, né. Então, comecei com um pouquinho de M&A, mas logo, acho que com uns 2 ou 3 anos já formado, passei a ter um contato com operações financeiras e a partir daí não parou mais, né, minha aproximação com o direito bancário e financeiro continuou, foram algumas, né, operações de financiamento, mas, enfim, nas mais diversas modalidades, tanto para ações de agronegócio quanto financiamento de projeto. Depois entrou um pouquinho também algumas operações mais estruturadas de mercado de capitais e sempre atendendo tanto companhias quanto instituições financeiras, né, em operações cross-border e, por último, né, toda a gama de investimentos estrangeiros e capitais estrangeiros no Brasil. Também é uma área, né, específica do direito bancário e financeiro, voltada mais para o espectro regulatório, né, assim, que acaba envolvendo tanto quem quer investir aqui no país, mas também quem quer fazer outros tipos de negócios, enfim, com maior duração, enfim. Foi basicamente essa minha trajetória.
Acho que eu tenho um momento bem interessante nesses 15 anos, que foi lá em 2020, né? Logo bem no ano da pandemia. Eu lembro que foi quando eu ingressei, eu fiz uma mudança de escritório, né? Toda a minha carreira foram em escritórios e em 2020 eu cheguei no Demarest, que é onde eu Uhum. estou atualmente, né? Cara, foi uma loucura, 15 dias de trabalho presencial e, de repente, teve o lockdown, todo mundo para casa, Correto. pandemia, de dia para noite, todo mundo trabalhando remoto. Foi uma experiência bem interessante, mas, assim, ficou marcada, né, naturalmente. Uhum. Lembro até que algumas pessoas, eu primeiro as conheci virtualmente para depois, só lá depois de quase 2 anos, né, a gente voltar para o escritório, a gente poder conhecer pessoalmente, enfim. Mas continuei essa trajetória aqui no Demarest, que é onde eu estou atualmente, né, final do ano passado, começo desse ano, passei a ingressar aqui à sociedade, sempre trabalhando aqui com bancário e financeiro, que é o que eu gosto de fazer e tá bem legal, cara. Tem muita coisa aí para contar e para fazer. Total, Fausto. E Fausto, eu queria saber o que te fez brilhar o olho nessa parte do mercado que a gente vai falar hoje. O que você gosta do tema? Qual que é o segredo? Cara, é interessante, né? Assim, a gente que atua mais de perto aqui no mercado bancário e financeiro, acompanha bastante as mudanças, né, e as evoluções desse mercado, né? E quando o tema sobre criptoativos em geral, né, ele começou a ganhar uma maior relevância em virtude das próprias características, né, desse mercado e das inovações intrínsecas a ele, né, com a blockchain, com a possibilidade de fazer transações mais rápidas a custos marginais, né? Isso acabou despertando um pouquinho a minha curiosidade, não só a minha, como de muitas pessoas, alguns colegas, e também do mercado como um todo, notadamente o mercado financeiro, né? Ele Uhum. olha bastante para inovações, sobretudo na parte de produtos financeiros mesmo, né? Serviços e afins. É, e quase que foi uma convergência mesmo, né? Assim, era um assunto que estava surgindo, mas que tinha, de fato, um valor, né, bastante claro, né, nessa nova forma de fazer negócios, ou nessa nova tecnologia, né, e que isso iria cedo ou tarde impactar o mercado, né? O mercado de modo geral, o mercado financeiro de modo geral, e, consequentemente, a vida nossa, né? Dos advogados, daqueles que se dedicam a estudar a regulamentação, as leis que regem esse mercado, né? Então, a partir daí, eu comecei a acompanhar mais de perto, a me interessar, né, e ir atrás, e conhecer um pouco mais sobre os criptoativos, e o que a gente tem visto é exatamente isso, né, uma convergência entre um mercado novo, né, um mercado emergente com suas características próprias, seus produtos próprios, convergindo com o mercado tradicional que a gente já atua, né? E acho que esse processo só está no início, viu, Gabriel? Acho que isso, nos próximos anos, com certeza vai se intensificar. A gente já tem visto essa confluência aí acontecer. E a regulação, né, desse mercado, ela é uma prova disso, né, em muitas jurisdições, e no Brasil não é diferente. O, a regulação, ela vem e foi dada à autoridade monetária, né, no nosso caso o Banco Central,
o poder, né, para justamente estabelecer os parâmetros dessa atividade e desse novo mercado, né. Então, claro, a gente vai falar aqui um pouquinho mais no podcast, né, não só o Banco Central, mas em algumas ocasiões também a CVM passa a ser supervisora, né, dependendo do tipo e da natureza do ativo, mas, de todo modo, são os nossos reguladores do mercado financeiro, mercado de capitais, né. Então, acho que é um pouco isso, né, essa visão de que essa nova tecnologia ia, de fato, impactar, ia pegar em cheio e contribuir muito, como de fato tem acontecido com o mercado bancário e financeiro, que me trouxe mais para próximo dela enfim, fico bastante fascinado realmente com as inovações que a gente tem visto. Muito legal, Fausto. Fausto, vamos direto aí no ponto, então. O que são stablecoins e em que elas se diferenciam juridicamente de outras criptomoedas mais voláteis? Boa pergunta. Bom, acho que primeiro a gente teria que entender assim como que isso surgiu, né? Claro. No início desse mercado, no mercado de criptoativos, né, a gente não tinha as stablecoins, né? Basicamente, lá no começo existia o Bitcoin, logo depois surge o Ether, né, que é a criptomoeda do ecossistema da Ethereum, uma plataforma de contratos inteligentes, né, basicamente uma blockchain onde se desenvolvem projetos, enfim, e como as duas principais moedas, né. Então, lá no começo, as trocas entre tokens, né, e diversos projetos surgindo, diversos tokens para cada projeto surgindo, né, e aquele interesse em adquirir tokens por conta da potencial valorização, etc. Essas trocas, elas aconteciam muito com base no Bitcoin, no Ether, né? Só que, então, assim, existe uma demanda, né, por Bitcoin e Ether, que dava uma liquidez e uma dinâmica, né, para essas criptomoedas. Você tinha uma certa facilidade para adquirir, para vender, né, tinha demanda, né. Só que o preço flutuava demais. A volatilidade, né, como você bem colocou, era muito alta, assim como é hoje, né, assim, do ponto de vista de você comprar um ativo pensando numa potencial valorização dele, o fato do preço dele variar muito pode até vir a ser interessante, né, na medida em que você toma um risco, né, onde você pode eventualmente perder, mas você pode eventualmente ganhar bastante, né. Por outro lado, quando a gente fala em moeda de troca, né, algo que cumpre a função de troca, aí essa volatilidade ela não contribui tanto, né? Você adquirir um ativo para usá-lo como meio de troca pode justamente te prejudicar se o valor desse ativo cai de uma forma brusca, você não consegue comprar aquele outro ativo que você gostaria quando você recebeu, por exemplo, o Bitcoin ou o Ether, né? Então, tinha uma dor nesse mercado que era justamente a questão do meio de troca, que foi aonde as stablecoins sanaram, né, esse problema. Elas nascem, na verdade, com uma finalidade principal, que é servir como um meio de troca, né, no mercado de criptoativos, e elas justamente trazem uma estabilidade, né, por assim dizer, como o próprio nome dela já diz, né, para o ativo de referência do qual ela tem lastro, né. As stablecoins, elas, na verdade, são tokens, né,
emitidos numa blockchain, são criptoativos, que possui como referência um ativo de moeda fiduciária, ou mesmo uma commodity, né, do mundo real. O comportamento dela, na verdade, repete ou replica o do seu lastro, né? E aí a gente tem, enfim, alguns exemplos de stablecoins, por exemplo, o dólar ou o real, né, ou mesmo o ouro, mas sem dúvida as stablecoins de dólares são as predominantes, né, as principais, ocupam quase que 95% aí ou mais desse mercado, né, por conta mesmo da força do dólar no mundo, tá? Acho que é isso. Beleza. E, Fausto, como que as stablecoins, você já falou um pouco disso, mas elas se relacionam com instrumentos tradicionais do mercado monetário, como títulos públicos e fundos de liquidez? As stablecoins, primeiro assim, a gente pode falar um pouquinho mais dessa Uhum, relação com títulos públicos, quando a uhum, gente trata da perspectiva do lastro, né? Então, como uhum, eu comentei, as stablecoins, elas são tokens emitidos em blockchain, tem uhum, o lastro como um ativo de referência, uma moeda fiduciária, ou ou alguma commodity, enfim. Como que esse negócio ele está estruturado, né? A gente tem as grandes emissoras de stablecoins, né, hoje, né? uhum, Elas iniciaram aí, mas se a gente for olhar, elas talvez tenham aqui no máximo 10 anos, né, de um pouquinho mais que isso, mas uhum, são empresas bastante recentes, né? Como que elas funcionam, né, grosso modo? Elas adquirem títulos do Tesouro, né, e falando aqui das stablecoins lastreadas em dólar, que são as principais, né, elas adquirem títulos do Tesouro norte-americano, que são ativos que geram algum rendimento, né, e, por outro lado, eles têm alta liquidez e baixo risco, né, então, eles quase que se equiparam ao próprio dólar, né? uhum, Dada a sua boa liquidez. E com lastro nesses títulos públicos, elas emitem, então, as stablecoins para o mercado, né? Os titulares dessas stablecoins, eles podem utilizá-las como bem entender, e no momento em que, eventualmente, eles desejarem recuperar novamente os seus dólares, né, as suas moedas fiduciárias, em tese, eles têm um direito de reaver, né, os seus dólares contra quem emitiu aquelas stablecoins, né. Claro que na prática não é exatamente assim que acontece, né, até porque essas empresas elas interagem principalmente com outras empresas que são as que fazem no final do dia a distribuição dos criptoativos, né? E eu estou falando aqui de exchanges, uhum, enfim, mesmo hoje já instituições financeiras do mundo tradicional, enfim, do mundo de finanças tradicionais, e, e aí essa recuperação dos dólares, ela acontece, né, na prática no mercado secundário, né, você vai vender suas stablecoins e resgatar os dólares, enfim. Mas a verdade é que, no final do dia, no limite, né, você poderia pleitear frente a essas empresas o correspondente ao valor das suas stablecoins, né. Isso para falar um pouquinho de lastro e fazer uhum, essa correlação com títulos públicos, né. Por outro lado, a gente pode fazer aqui uma análise um pouco maior quando a gente olha, por exemplo, para
gestão de caixa que as empresas precisam fazer, né, tesouraria, das opções que muitas fazem de deixar os recursos em fundos de liquidez, ou mesmo adquirir títulos públicos, que, de novo, né, são ativos do mundo tradicional, né, de finanças tradicionais, e que geram algum rendimento, além de permitir uma alta liquidez na hora de você precisar fazer uso desses recursos, né? Seu dinheiro simplesmente ele não está parado, ele está rendendo alguma coisa, né? Acho que as stablecoins, nesse sentido, tá? Elas não entrariam tanto como esse ativo de investimento para não deixar os seus recursos parados, né? Primeiro, porque, de novo, né, a função principal, né, delas é servir como meio de troca, né, sobretudo no ambiente do mercado de criptoativos, né, então, dentro de um ecossistema da blockchain, ela vai cumprir esse papel principal, né, então, ela até pode gerar, em tese, algum tipo de rendimento, né, para o detentor daquela stablecoin, mas as principais não fazem isso, né, as maiores stablecoins, elas simplesmente garantem a paridade 1 para 1 com a moeda lastro, mas não prometem entregar nenhum tipo de rendimento ali para o titular. Então, se fosse para olhar, né, ter esse olhar, tal como se pode atribuir aos títulos públicos e aos fundos de liquidez de modo geral, como aplicações para que seu dinheiro não fique parado, né, e gere algum tipo de rendimento, na verdade, a gestão seria, talvez, né, adquirir stablecoins para aplicá-las em algum protocolo, fazer o chamado stake, né, você trava as stablecoins em algum projeto específico em blockchain que te promete, esse sim, a remunerar por você ter feito essa trava, né? Mas aqui, de novo, aí não é a stablecoin propriamente, mas a aplicação, né, o empréstimo que você faz delas num projeto específico que vai te remunerar, né? Mas é basicamente isso, assim, que eu diria aqui sobre essa comparação. Talvez um ponto interessante também de trazer aqui, Gabriel, já falando um pouquinho de regulação, Claro. é que as stablecoins no Brasil, elas não têm ainda uma lei específica, né? Elas não têm ainda uma lei que trate tanto do lastro, né, que regule o lastro dela, quanto sobre as características do emissor, esse tipo de controle, né? Mas está tramitando já no Congresso Nacional um PL 4308, que põe em debate exatamente esse assunto, né? É o PL das stablecoins, e isso tá quente, assim, né? É uma discussão bastante grande, enfim, tem muitos aspectos envolvidos só nesse tipo de criptoativo, dada a sua relevância e seu impacto aí, com base em tudo aí que a gente tem falado. Puta, Fausto, muito legal isso que você está trazendo. Eu queria saber, a stablecoins, então, ela pode ser considerada como meio de pagamento ou ainda não? Puder falar um pouco sobre isso? Bom ponto. Vamos lá. As stablecoins, elas são, com base no que a gente tem de legislação hoje, né, consideradas ativos virtuais, né? Isso é um conceito que decorre da Lei 14.478, né, que é o nosso marco legal dos criptoativos aqui no Brasil.
e que define ativo virtual de uma forma ampla, né, como uma representação digital de valor que é utilizada para pagamento ou investimento, né? Uhum. Então, hoje, né, a gente não tem algo mais específico com relação ao tratamento jurídico das stablecoins, feita essa ressalva aí do PL, né, que está tramitando, mas que ainda não virou lei, para uma definição mais precisa, né, das Uhum. stablecoins. Então, a gente começa a olhar para o criptoativo e a dar um contorno para ele, né, e nisso inclui as stablecoins, Uhum. muito em função da sua finalidade, né? Então, sempre perguntar, stablecoin, ela é um meio de pagamento. Ela é, né, ela se presta a isso, né, na sua gênese, assim, Uhum. ela tem essa finalidade, mas ela não pode, claro, ser confundida, por exemplo, com dinheiro, né, Uhum. com o real, a nossa moeda oficial, ou com o dólar, né, como moeda estrangeira nos países em que o curso forçado do dólar acontece, né. E aí a lei, nesse aspecto, ela foi bastante clara, né, em esclarecer mesmo para todos que não haveria essa confusão, Uhum. seja porque a moeda oficial ela é emitida, né, pelo governo central, e embora ela possa adquirir diversas formas, né, ela tem as suas características específicas que outras moedas, outros meios de pagamentos não vão ter, né? Uhum. E aí a gente pode falar do real nas suas diversas Uhum. formas, seja em cédula física, mas também como moeda eletrônica, né? Que Sim. são os numerários, enfim, que a gente consegue acessar nos bancos digitais, tudo isso ainda é o real, né? São diversas formas, seja uma forma mais física, uma forma mais eletrônica, né? Mais Uhum. escritural, ainda assim é moeda fiduciária, né? As stablecoins, não, elas não são emitidas por um governo central, muito embora elas tenham também essa finalidade de servir como troca, né? Elas não têm o curso forçado, né? Legalmente falando, e também não carregam em si o que a gente chama de poder liberatório da moeda, né? Então, assim, uma obrigação de pagar, ela está cumprida, né? Está Uhum. adimplida, uma vez que você entrega reais, por exemplo, para sua contraparte, né? O mesmo não necessariamente acontece quando você usa qualquer outro ativo alternativo, né? Uhum. Ele pode sim gerar esse efeito, mas depende de um consenso entre as partes, né? Seja daquela que está entregando o ativo, seja daquela que está recebendo, né? E, e isso é só para trazer um pouquinho ali do que seria as stablecoins aqui na nossa legislação, né? Ela também não se confunde com pontos de programas de fidelidade ou qualquer valor mobiliário, né, Uhum. que possa existir. Embora possa haver uma discussão em cima do que seria ou não um valor mobiliário, quando a gente olha para um criptoativo, né, e a stablecoin também está nesse espectro, em princípio ela não seria, né? Sim. Perdão. Pode falar, Não, imagina. não, não. Perdão. Não, e continuando, né, entrando com relação a stablecoin ser ou não um instrumento financeiro, né, Uhum. eu acho que ela entra um pouco nessa análise que acaba sendo
muito caso a caso, de entender um pouco mais a fundo o lastro, né, dela, né. Uhum. Ela, para ser considerada um ativo de investimento, talvez ela teria que se aproximar um pouquinho mais de uma característica de valor mobiliário, no sentido de render, né, algum retorno para o titular, para o detentor daquele ativo, né? E aí você acaba tendo que avaliar dentro do arcabouço atual que nós temos, né? Uhum. Até que ponto a oferta de uma stablecoin que promete rendimentos, promete retorno ao seu titular, poderia ou não se enquadrar como que a gente chama de contrato de investimento coletivo, né, que é a forma aberta, vamos chamar assim, de você identificar se um determinado ativo é ou não um valor mobiliário, né, quando ofertado publicamente. E aí, assim, vai depender muito, né? Tem casos em que você pode ter uma estrutura com fundos por trás, que gera algum tipo de remuneração, ou mesmo direitos creditórios, enfim, que vão dar uma característica maior para essa stablecoin, muito mais como um valor mobiliário, e aí muda todo um regime, né, aplica-se ela todo um regime CVM para a sua oferta no mercado, ou se ela não tiver essas características, então ela fica mais adstrita ali a ser meio de pagamento, né? Uhum. Acho que é um pouco isso, assim, a comparação entre as duas. Muito legal, Fausto. E Fausto, queria saber, na sua visão, quais os principais riscos jurídicos e regulatórios associados ao uso de stablecoins por empresas e investidores. Você já trouxe uma série de pontos aí, mas se puder complementar um pouco e explicar melhor isso aí, por favor. Não, legal. Acho que, assim, quando a gente fala de riscos, né, acho que varia um pouco, né, em função do token, né, se ele tem essa função de pagamento, ou se é identificado características de investimento, né, como a gente falou, né, e isso está ligado ao desenho da estrutura, né, Uhum. seja do emissor, das reservas ou do resgate, né. Talvez que a gente possa destacar aqui, né, como um risco que existe se essa stablecoin, né, que é emitida, se ela poderia ou não qualificar como valor mobiliário, né, que nem a gente comentou, né, e aí depende um pouco da taxonomia dela, e o quanto que ela se propõe ali a gerar rendimentos com esforços de terceiros ali para os detentores dessas stablecoins. Mas também a gente tem aqui alguns outros riscos, por exemplo, quando a gente fala de estrutura de reservas ou de segregação patrimonial, né, barra insolvência, né? Como eu falei, hoje a gente não tem uma regra específica, né, que determine ou imponha alguma exigência sobre os emissores de stablecoins no Brasil, né? Mas longe de dizer que não tem risco, né? Você, ao adquirir uma stablecoin, por exemplo, assume o risco do emissor dessa stablecoin eventualmente ter ou não ter o lastro saudável, né? O lastro contra aquela stablecoin, né? E se eventualmente acontece uma insolvência, um evento extremo, e essa empresa que emitiu a stablecoin, ela fale, ou mesmo por muito menos, né, ela tem um problema na sua estrutura de reservas, isso pode afetar o valor
daquele criptoativo, né, daquela stablecoin que você detém, e eventualmente ele não mais seguir o preço do ativo lastro, né? Ele tem um DPEG ali, uma descorrelação, e quando você for, então, se desfazer desses criptoativos, talvez o mercado não esteja disposto a pagar o preço que você achou que ele valeria, né? Então, são alguns riscos que a gente identifica, né, nas estruturas de stablecoins, mas que, claro, com empresas que façam, né, o seu dever de casa, né, e mantenham essas reservas, ou mesmo compram com determinados requisitos ali de segregação patrimonial, enfim, tudo isso fica bastante mitigado, né? De novo, assim, esse mercado, Gabriel, ele tem crescido muito, né? A gente, acho que 2025 foi o ano das stablecoins, né? Se falou muito a respeito, dada a sua grande usabilidade claro, contando ele com salvaguardas claras na emissão, né, e nas reservas. Fausto, queria saber, aqui é a última pergunta aqui, se existe uma diferença jurídica relevante entre stablecoins emitidas por empresas privadas e projetos de moedas digitais de bancos centrais. Existe sim, né? Acho que a gente até chegou a falar um pouquinho quando a gente tratou das stablecoins e que seriam as stablecoins, né? Criptoativos, ativos virtuais da Lei 14.478, e coisa que a gente não classificaria, por exemplo, as moedas digitais de bancos centrais, né? Então, assim, do ponto de vista da 14.478, né, da forma como foi definida ativos virtuais, a gente poderia dizer que stablecoins, do ponto de vista da regra, seria classificado como ativos virtuais, mas as CBDCs não, né? E por que isso? Porque as CBDCs, elas equivalem à moeda oficial. É uma outra forma de representar o real, por exemplo, né? Assim como a gente tem o e-money, né, a moeda eletrônica, a gente teria um token emitido numa blockchain pelo governo central, né, que seria dinheiro, né, faria as vezes do dinheiro, ou seja, poder liberatório de obrigações, curso forçado e tudo mais, né. Essa seria a principal diferença, né? As stablecoins, como a gente já falou, elas não têm necessariamente ela não tem um curso forçado, né? E não é moeda no sentido estrito, né? As CBDCs, quando a gente fala de CBDCs, né? É uma nova forma de dinheiro, né? Do governo central. A gente sabe que o Banco Central, ele lançou, né, anos atrás, ali, o projeto do Drex, né, que era justamente a CBDC do real, mas que no finalzinho ali de 25, né, o projeto deu uma parada, né, atualmente ele, pelo que, né, a gente ouviu ali dos reguladores, o projeto em si, ele está tendo uma mudança, um pouco de configuração para se tornar uma plataforma mais diversificada e não tanto ou necessariamente voltada ali para a emissão do Drex numa blockchain, enfim, eles estão avaliando transformar ali o projeto em algo que possa trazer algum benefício de solução, né, para a sociedade, mas deram uma congelada por enquanto na discussão sobre a CBDC brasileira, né. Isso, de certa forma, favorece, né, a narrativa das stablecoins privadas, né, porque elas passam, então, a ser, de novo, né, como elas perdem um concorrente, vamos chamar assim, né, elas ganham força
como sendo o principal meio de troca desse ecossistema de ativos virtuais, tá? É isso aí, Fausto. Fausto, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD in Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem um contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você e saber mais sobre o tema. Claro, não, eu que agradeço, Gabriel. Acho que foi um prazer aqui falar um pouquinho com você do que eu gosto, que eu faço e desse assunto que é tão quente, tão atual, né? Interessante também, pelo menos aqui para a minha área aqui do direito bancário e financeiro. Meu e-mail é fmteixeira@demarest.com.br. Acho que esse é o principal contato aqui. Também tem um LinkedIn. Quem quiser pode me procurar, Fausto Teixeira vai facilmente me encontrar. E acho que é isso, muito bacana aí, um papo bem legal. Não sei se falei demais. Imagina, Fausto, você deu uma aula, cara. Foi muito agradável aqui. Valeu, Fausto. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD in Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD in Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. PKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.